E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. E ó, pra gente fechar então, tem mais um nome nessa linha, Boni, que o pessoal sempre comenta também, que é o senhor Oscar. Pra mim, o maior fanfarrão que tem. É um cara que é nível Thiago Mendes de assim, vestir 10 camisas e não vestir nenhuma. Mas o Oscar é um cara que tá de saída da China, agora vai se encerrar o contrato, assim, não vai renovar. E quer voltar ao futebol brasileiro, é a informação que surge por lá. Quer voltar ganhando quanto? Só pra gente ter uma base, assim. Ele hoje, ele ganha 11 milhões de reais por mês. Um mês do Oscar, nossa, vocês nunca mais iam me ver aqui, com todo respeito aos arquibancaders, como a gente apelidou carinhosamente, mas nunca mais ia aparecer aqui com um mês do Oscar de salário. 11 milhões por mês. Ele não vai encerrar esse contrato antes do fim, nem ferrando, mano. Ah, meu amigo. Perdeu. Ele já fez um pé de meia ali gigantesco também, que o cara foi no auge pro futebol chinês, né? É decisões da carreira, né? Não tem como julgar também. Mas no quesito fanfarronice, você falou muito bem. Ele é campeão, porra. Cara, saiu. Ele falou, já falou claramente que é São Paulino, que fica triste pelo modo como foi a saída dele. Mas foi uma saída que, assim, machucou muito o torcedor, porque era um cara que era um dos grandes nomes que vinha da base do São Paulo, tinha muita esperança em cima dele, jogou bastante até em 2009, não bastante, né, mas ganhou minutos, uma quantidade considerável de minutos com o Ricardo Gomes no ano de 2009, aí chega 2010, que seria o ano dele, por dizer assim, tanto que foi o ano dele no Internacional, mas seria o ano dele, ele sai daquela maneira. Acho que, lógico, tem influência de empresário, que faz a cabeça do jogador, o jogador é jovem, não sabe muito bem onde está se metendo, e eu concordo que tenha tudo isso, influência de muita gente em cima da cabeça de um jovem jogador, mas a saída foi de forma completamente desastrosa. Óbvio que se viesse numa situação que cabe no bolso do São Paulo, acho que o torcedor aceitaria, perdoaria, por dizer assim. Mas se for, é difícil falar em fazer uma loucura nesse nível, esquece. Passar de 2 milhões, esquece. Ele ganhando 11 ainda, não existe. Não existe um cenário em que isso seja realidade. Agora, é um jogador que eu não vejo o torcedor abraçando tanto uma loucura como abraçou, por exemplo, com o Lucas Moura. Até pela mágoa e assim, que tem. Gera uma identificação. E eu acho que tem muita memória curta do São Paulo que pede o Oscar. Pra mim, assim, é um cara que dentro de campo, claro, e eu tenho essa máxima que é uma verdade, tá? O cara pode ficar puto, mas é verdade. Se o cara vem, joga contra o Corinthians, contra o Flamengo e contra o Palmeiras, faz 3 gols, esquecem esse passado nebuloso. O torcedor, não só o São Paulino, mas em geral é assim. Agora, é um cara que chega com status de craque, é um cara que vale fazer esforço financeiro, é um cara que vai fazer leilão, porque, assim, fica claro que ele vai. É o Inter, é o Flamengo, depois ele ama o São Paulo, então, assim, são 3, e se vier o Botafogo, ele vai amar o Botafogo. Então, o Oscar gosta de dinheiro, né? O Oscar gosta da grana. E se a gente pensa no Oscar do Chelsea, ok, cara, craque. Oscar do Chelsea, cabe em qualquer time do Brasil e sobra. Mas é o Oscar que tá há vários anos no futebol chinês. E a gente sabe que às vezes o cara volta do futebol chinês com um físico um pouco defasado, volta de uma situação mais complicada. O Hernanes voltou nessa segunda volta dele, já voltou completamente diferente do que foi em 2017. Então, assim, não é um Oscar que a gente tem certeza que é aquele, que é o jogador da Copa do Mundo de 2014. Não. É um Oscar, inclusive, 10 anos depois, né? Que a gente não faz a ideia de como ele tá com o mesmo empresário que deu aquele rolo todo com o São Paulo, que é o Bertolucci. Então, assim, eu acho que pedir o Oscar é desrespeitar muito a história do São Paulo. É você colocar o cara em um status que ele não merece, né? Então, pra mim, o Oscar é um cara que é um bom jogador? Eu não me lembro do último jogo do Oscar que eu assisti, porque eu não vou assistir o Xangai jogar, com todo respeito ao futebol chinês, não assisto. Talvez tenha sido assim, a própria Copa do Mundo de 2014. Acho que foi o gol dele no 7-1, meu último jogo, então não sei qual nível ele chegaria. É um cara que se esperava, né, um futebol acima dele, jogou no Chelsea, tal, depois caiu. Agora, a forma que ele saiu do São Paulo, pra mim, o cara que pede o Oscar hoje, e eu sei que o chat pergunta, mas não endossa, fala, pô, quero o Oscar do São Paulo. Mas eu acho que pedir ele é você esquecer um passado que tá ali ainda, Boni. Sim, completamente. Não, concordo. E tem toda aquela situação, né? Tem que ter um jogador que quer estar no clube, né? E o Oscar, em um dado momento, mostrou que não queria estar no clube. E foi isso. Pode ter mudado a cabeça
hoje esse ano faz 14 anos depois? Pode ter mudado a cabeça 14 anos depois, mas a marca, Não apaga, né? a marca que ele deixou fica muito difícil pro São Paulino esquecer, né? Porque ele era uma das grandes promessas da base do São Paulo. 2010 ia ser o ano que se esperava que ele ia explodir e ia virar titular do time do São Paulo. Mas saiu da maneira que saiu e acho que o torcedor não esquece isso. Eu fiz um texto pro SPFC 24 horas, quando eu tava começando a minha carreira, falando do Oscar, que teve um boato em 2021, e eu falei que era falta de amor próprio, né? Eu ainda acho um pouco disso, embora seja um jogador que eu acho que se ele voltasse, fala, pô, quero voltar, porque assim, tem situações, né? O cara chega e fala, ó, quero voltar, 200 pau por mês, vou jogar e vou fazer minha história de novo. Beleza, vai acontecer? Não. Então, assim, eu quero voltar. Ah, quer voltar? Por quanto? Ah, o Flamengo tá dando 2, hein? Amigo, vai pro Flamengo, sabe? É um negócio que não dá pra ficar fazendo leilão pelos caras a essa altura do ano. Não dá. Acho que são situações muito diferentes se comparado a, por exemplo, o Lucas, que, óbvio, não conseguiu o mercado que ele queria na Europa também, não conseguiu, mas é um jogador que, jovem ainda para a idade do futebol, né, e que fez o esforço para voltar e demonstrou, mesmo não tendo pavimentado esse caminho antes de falar em entrevista, não, eu quero voltar em tal ano, quero voltar em não sei o quê. É um jogador que fez um esforço para voltar. O Hernanes fez esforço para voltar nas 2 vezes que ele voltou, né? E o Oscar, eu vejo mais como ele construindo esse caminho em que fica aberto para ele jogar no futebol brasileiro de novo quando ele cansar do futebol chinês. Quando ele cansar da China, ele já tá construindo ali, falando, São Paulo, eu gosto de São Paulo, mas eu gosto também do Flamengo, eu gosto do Internacional, como você bem disse. Se gostar do Botafogo, vai gostar. Então tá construindo esse caminho para ter várias portas abertas quando ele quiser sair do futebol chinês. Não é um cara que você vê que ele tá fazendo um grande esforço, não, falando, eu quero jogar no São Paulo, então tô botando como meta. Daqui a 2 anos, tô voltando, pode confiar em mim, torcedor tricolor, se quiser. O Kaká uma vez falou, se o São Paulo quando ele já estava no Milan ainda, né? Falou, só volto pro São Paulo. Se o São Paulo me quiser, então eu não quero. Então eu não quero ninguém. Eu não volto pro futebol brasileiro. Kaká foi bem. Então, assim, não é o que o Oscar tá fazendo. O Oscar tá construindo ali para vários lados. É pelo menos o modo que eu vejo, né? E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!